Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Liturgia e Vida Mergulho Profundo. Mais uma vez, a gente se encontra aqui para mergulhar na palavra e ver como ela ilumina a nossa vida, né? É isso aí. E hoje a gente vai se aprofundar em leituras bem fortes, viu? Que falam de fé, de coragem, daquela força para continuar firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exatamente. A gente vai navegar pelas leituras dessa quarta-feira, da quinta semana da Quaresma, e olha, tem muita coisa para a gente pensar. Primeiro, a gente vai até o Antigo Testamento no livro de Daniel, capítulo 3. É a história daqueles três jovens, né? Sidraque, Misaque e Abdênago, que enfrentaram a fúria de um rei para defender sua fé. Uma história de fidelidade radical que coloca a gente para pensar até onde a gente iria para defender aquilo que a gente acredita. E depois a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus fala sobre a verdade que liberta. Uma mensagem que continua super atual, né? Num mundo cheio de notícias falsas e de tantas ideias que prometem liberdade, mas acabam aprisionando a gente. É isso mesmo. A gente vai tentar entender o que Jesus quis dizer com essa frase e como a gente pode encontrar essa liberdade verdadeira na nossa vida. Então, bora começar lá no livro de Daniel com a história dos três jovens na fornalha. É uma narrativa que coloca a gente no meio de um conflito, né? Imagina só, o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua gigante de ouro e ordena que todo mundo se curve diante dela. E quem não obedecesse ia direto para a fornalha em chamas, né? Era uma situação de pressão total, sem espaço para diálogo. Imagina o medo que aqueles jovens hebreus exilados na Babilônia devem ter sentido. É, eles tinham que escolher negar sua fé, se curvar diante da estátua ou se manter fiéis a Deus, arriscando a própria vida. E a resposta deles está lá em Daniel 3, versículos 16 a 18. É uma resposta de fé pura, sem nenhuma dúvida. Eles dizem para o rei: O nosso Deus, a quem nós servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, e aqui vem a parte mais forte. Mas se não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Ou seja, para eles, a fidelidade a Deus vinha em primeiro lugar, independente das consequências. Eles confiavam que Deus podia livrá-los, mas mesmo que não acontecesse, a fé deles não ia mudar. É uma lição, e tanto pra gente, né? Quantas vezes a gente coloca a nossa fé em segundo plano por medo das consequências, por medo do que os outros vão pensar. Eles jovens nos mostram que a verdadeira fé não se curva diante da pressão, ela permanece firme mesmo diante da morte. E a reação do Nabucodonosor? Bom, ele fica furioso, claro. Ordena que aqueçam a fornalha 7 vezes mais forte, para mostrar quem mandava ali. A arrogância do poder humano tentando se impor sobre a fé, né? Mas aí acontece o inesperado. Os três jovens são jogados na fornalha, amarrados sem chance aparente de escapar. E o que acontece depois? Daniel 3, versículo 24, diz que eles não só sobreviveram, como andavam no meio do fogo, louvando a Deus. Eles transformaram a fornalha num altar de louvor. É impressionante, né? Em vez de gritos de dor e desespero, eles entoam cânticos de louvor. E o rei Nabucodonosor, incrédulo, pergunta se não eram três os homens que tinham sido jogados no fogo. Seus conselheiros confirmam. E aí vem a parte mais incrível da história. Nabucodonosor disse que vê 4 homens andando no fogo, sem nenhuma queimadura, e que o quarto homem se assemelhava a um filho dos deuses, como diz o versículo 92. Essa figura do quarto homem é tradicionalmente interpretada como a presença de Deus ali no meio do fogo, protegendo seus servos. Uma imagem poderosa da presença divina que nos acompanha nas provações. E a história termina com o rei reconhecendo o poder do Deus dos hebreus, abençoando por ter enviado seu anjo para salvar os jovens que confiaram nele. A fé inabalável deles impactou até o coração do rei. Essa história nos convida a refletir sobre a nossa própria fidelidade. Quais são as fornalhas que enfrentamos hoje? Em que situações somos tentados a negar a nossa fé, a abrir mão dos nossos valores por medo ou conveniência? A gente pode não enfrentar uma fornalha literal, mas com certeza passamos por momentos de provação, em que a nossa fé é testada. Pode ser no trabalho, na família, nas relações com os amigos, nas decisões do dia a dia. E essa história nos mostra que a fidelidade a Deus não significa que a gente vai escapar de todas as dificuldades. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa: Deus estará presente, nos sustentando, nos dando força para atravessar o fogo. E essa força, essa confiança em Deus, nos leva ao nosso segundo ponto: o poder do louvor em meio à adversidade. Em vez de se entregar ao desespero, os três jovens cantam louvores a Deus no meio da fornalha. O cântico dele está em Daniel 3, versículos 52 a 57. E o refrão é: A ti glória e o louvor para sempre. Eles não se deixaram abater pelo medo, pelo sofrimento. Eles escolheram louvar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, mesmo naquela situação extrema. O louvor tem essa força, né? De mudar o nosso foco, de nos tirar da situação difícil e nos conectar com Deus. É como se a gente dissesse: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. É um ato de fé que nos fortalece, nos dá esperança, nos ajuda a enxergar além das dificuldades.
E é um ato de resistência também, né? Porque o mundo tenta nos encher de medo, de angústia, de pessimismo, mas quando a gente louva a Deus, a gente se coloca acima dessas coisas. A gente reafirma a nossa confiança na sua bondade e no seu poder. E a gente encontra motivos para louvar em qualquer situação, né? Pode ser pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo simples fato de estarmos vivos. A gratidão transforma o nosso olhar sobre a vida. E falando em transformação, vamos agora para a nossa última parada. Evangelho de João, capítulo 8. Lá, Jesus faz uma afirmação poderosa. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma frase que mexe com a gente, né? Porque todo mundo busca liberdade. Mas o que Jesus está nos dizendo é que a verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer sem limites, é muito mais profundo que isso. Exatamente. A liberdade que Jesus oferece é a liberdade do pecado, do egoísmo, das coisas que nos prendem e nos impedem de viver plenamente. É uma liberdade que vem do conhecimento da verdade que ele mesmo nos revela. E essa verdade liberta a gente de quê? De tudo aquilo que nos escraviza, né? Do medo, da culpa, da insegurança, da necessidade de agradar os outros o tempo todo. E como a gente faz para permanecer na palavra de Jesus, para conhecer essa verdade libertadora? Através da oração, da leitura da Bíblia, da vivência do Evangelho no dia a dia. É um caminho de aprendizado, de conversão, de deixar que a palavra de Deus transforme o nosso coração. É um processo constante, né? De buscar a verdade, de se aproximar de Deus, de se deixar guiar por Ele. E a gente precisa estar atentos, porque o mundo oferece muitas falsas promessas de liberdade. É verdade. Muitas vezes a gente busca liberdade em coisas que no fundo só nos aprisionam mais. O consumo desenfreado, o sucesso a qualquer custo, a busca pela aprovação dos outros. Essas coisas podem até nos dar uma sensação de liberdade momentânea, mas logo a gente percebe que não é isso que preenche o nosso coração. A verdadeira liberdade está em Deus. É a liberdade de ser quem a gente é, de viver de acordo com a nossa vocação, de amar e ser amado sem medo. E essa liberdade se manifesta na nossa vida através das nossas escolhas, das nossas atitudes. A gente é livre para escolher o bem, para perdoar, para ajudar o próximo, para construir um mundo mais justo e fraterno. Então, para a gente concluir o nosso mergulho de hoje, a gente viu que a fé, o louvor e a busca pela verdade são pilares que nos sustentam na caminhada da vida. A fé nos dá força para enfrentar as dificuldades, o louvor nos eleva acima das circunstâncias e a verdade nos liberta de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente. Que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia, buscando viver com mais coragem, mais esperança e mais liberdade em Cristo. E não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário aqui no vídeo para ajudar a gente a espalhar essa mensagem de fé e esperança. A sua participação é muito importante para nós. Um abraço a todos e até o nosso próximo Mergulho Profundo. Até a próxima.